A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Temos falado já há alguns programas sobre o tema da inteligência social, com base especialmente no livro escrito pelo psicólogo norte-americano, bastante conhecido entre nós, Dr. Daniel Goleman. O livro se chama Inteligência Social, a ciência revolucionária das relações humanas. Porque temos vivido tempos desafiadores e de modo muito particular naquilo que se refere ao domínio das relações humanas, como cada um se relaciona com o outro, como cada um de nós se relaciona com o outro. Sempre lembramos nos programas que não há como pensar o indivíduo, a pessoa humana, fora de um contexto social, histórico, socioeconômico e político, porque o ser humano se constitui como pessoa dentro desses contextos. Mas estamos fazendo um recorte, mais exatamente considerando aspectos psicológicos e interpessoais das relações humanas, procurando destacar alguns pontos para compreendermos a importância de dedicarmos alguma atenção a esse tema. Como lembra Allan Kardec, e já falamos sobre isto, não é só de inteligência, aqui no sentido de processo racional, cognitivo, intelectual, aquilo de que o homem necessita. É preciso a elevação do sentimento. Allan Kardec faz esse comentário na segunda metade do século XIX. E esse tema hoje tem merecido a atenção especial de inúmeros estudiosos no campo da psicologia, da educação, das neurociências e muitas outras áreas do conhecimento. Porque é muito importante nós falarmos sobre essas questões num mundo que lida com tantos problemas, tantos desafios, tantos conflitos entre pessoas, entre povos. Então é sempre muito importante, valioso mesmo, fazermos uma pausa e dedicarmos muita atenção a essa dinâmica das relações humanas, como cada um de nós tem se relacionado com o outro no contexto da nossa vida. A necessidade de estudarmos e praticarmos esse tema aparece nas páginas da obra O Livro dos Espíritos. O texto que lemos no início, na abertura do programa, aparece na questão 766 da obra citada. É o capítulo 7 da Lei de Sociedade, uma das leis morais que Allan Kardec desenvolve na parte terceira da obra, as leis morais. Então, como dissemos, a pergunta 766 fala exatamente disso. Deus fez o homem para viver em sociedade e, por esta razão, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Vivendo em sociedade, nós desenvolvemos a capacidade de falar, de articular os pensamentos e traduzir isso em sons, em palavras. Além disso, quando ele fala das outras faculdades necessárias, ele está falando de todos os recursos que possuímos e que possibilitam a comunicação entre nós, humanos. Porque é preciso, isso aparece na pergunta seguinte, 767, é preciso que nos auxiliemos mutuamente. Por isso, na pergunta 768 está dito: é-lhe necessário o contato com os outros homens. Então é da ordem do necessário estarmos em sociedade. Ninguém desenvolve suas capacidades, ainda que exista uma predisposição, uma
programação genética, biológica para o desenvolvimento desta ou daquela faculdade, daquele recurso. Ninguém desenvolve isso no isolamento. É preciso o contato humano, o contato com as pessoas. Allan Kardec faz um comentário à pergunta 768. Nenhum homem possui faculdades completas. Através da união social, eles se completam uns aos outros para assegurar seu bem-estar e também progredir. É por isso que, necessitando uns dos outros, foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Mais adiante, na pergunta 877, nós vamos nos deparar com a dimensão ética desse tema, quando indaga-se se a necessidade que o homem tem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares. Pelo fato de vivermos em sociedade, isso implica para cada um de nós obrigações particulares? E a resposta foi sim. E a primeira de todas essas obrigações é de respeitar os direitos de seus semelhantes. Portanto, nós vamos precisar treinar habilidades para que essa convivência seja mais fraterna, mais inclusiva, para que possamos juntos acabar com os preconceitos no nosso planeta. E o discurso moralista, baseado em julgamentos morais, do tipo, isso é certo, isso é errado, isso de fato não ajuda. Nós vamos ter que treinar habilidades interpessoais. Por esta razão também, talvez sobretudo por isto, é que temos prestado atenção a esse tema da inteligência social, que é um tema bem casado com o outro conceito também estudado pelo Daniel Goleman de inteligência emocional. Seria a inteligência social uma dimensão da inteligência emocional? Essa é uma pergunta teórica um tanto sofisticada, amigo ouvinte. E ele esclarece de uma forma bem objetiva, dizendo assim: todas as emoções são sociais. Isto quer dizer, em outras palavras, esses domínios se misturam. Quais domínios? Inteligência social, inteligência emocional. Esses domínios se misturam. Ele diz algo muito importante. O território social do cérebro se sobrepõe a seus centros emocionais, exatamente pelo fato de que todas as emoções são sociais. Ele vai citar um grande estudioso da meditação e da psicologia clínica, Richard Davidson, que é diretor do Laboratório de Neurociência Afetiva numa importante universidade norte-americana de Wisconsin, que diz assim: não é possível separar a causa de uma emoção do mundo dos relacionamentos. São nossas interações sociais que impulsionam nossas emoções. Em outras palavras, quando cuidamos das nossas emoções, estamos cuidando também da nossa habilidade interpessoal. E quando cuidamos das nossas habilidades interpessoais, quando focamos nessa dinâmica de relação pessoa a pessoa, também estamos cuidando das nossas emoções. Os dois domínios, vamos repetir, se misturam. Isso é muito importante e acaba reforçando a ideia que aparece em O Livro dos Espíritos. Estando em sociedade, vivendo num contexto das relações humanas, nós nos completamos, porque nós nos conhecemos, nós nos aprendemos a ler o outro, aprendemos a dividir, aprendemos a pedir, aprendemos inúmeros recursos e inúmeras habilidades. As emoções ocorrem sempre num contexto social. E aí, dando sequência ao texto, o Daniel Goleman, que é bastante didático, ele propõe um modelo. Não é o único modelo, amigo ouvinte. Há muitos outros estudos, há muitos outros teóricos e pesquisadores falando desse tema. O Daniel Goleman propõe os ingredientes da inteligência social. Então, para falar de inteligência social, ele vai trabalhar com duas grandes categorias muito importantes. E nós vamos olhar um pouco para isso, tentando detalhar um pouco,
porque isso nos permite treinar inúmeras habilidades de comunicação, de relacionamento humano. Nós estamos aqui nesse planeta aprendendo, treinando recursos, evoluindo. Evoluir é isso, é desenvolver potencialidades. E isso não se faz no isolamento, isso não se faz sozinho, isso se faz necessariamente no campo das relações. Essa é a ideia, eu penso assim, que atravessa toda a parte terceira da obra do Livro dos Espíritos, as leis morais. E Allan Kardec já define isso no capítulo 1. Dizem respeito às relações que os homens estabelecem consigo, com Deus e com o próximo. Então não há como evitarmos esse enfrentamento, lidar com o outro, viver em sociedade e treinar, vamos repetir, habilidades. A gente treina para aprender uma série de coisas, fazer bolo, dirigir um automóvel, usar um celular, um computador. Nós treinamos, a cada dia nós aprendemos um recurso do celular, um recurso do computador. A cada dia aprendemos uma receita nova, de um bolo diferente, com um sabor especial. A cada dia adquirimos mais conhecimento, mais recursos, mais habilidades. No campo das relações humanas é a mesma coisa, não poderia ser diferente. E nós precisamos de algum modelo para nos guiar, para nos dar algumas dicas do que podemos treinar. Então vamos voltar aqui ao texto. Então ele diz que nós temos 2 ingredientes importantes para falar de inteligência social: a consciência social e a aptidão social. Então vamos anotar isso. Consciência social e aptidão social. É como se fossem 2 elementos, 2 dimensões. São categorias amplas. A primeira, consciência social, diz respeito àquilo que nós sentimos na relação com as pessoas. Quando conversamos com alguém, quando interagimos com uma pessoa, aquilo que nós sentimos diz respeito à consciência social. E o outro elemento, aptidão social, é o que nós fazemos com essa consciência. Então, em resumo, nós temos nessas 2 dimensões o sentir e o fazer. Então, a inteligência social vai envolver isso. Então, quando eu estou, por exemplo, numa reunião, conversando com uma pessoa, abordando alguém, seja em casa, na rua, no trabalho, na escola, na universidade, onde quer que eu esteja, no templo religioso, o que diz a consciência social, o que revela a consciência social, é a dimensão do sentir. Eu sinto o estado interno da pessoa, eu consigo fazer essa leitura. E a aptidão social é o que eu vou fazer com isso. É utilizar essa consciência social para permitir relações humanas, relações sociais, mais tranquilas, mais assertivas, mais eficazes. Em resumo, é isto. E aí há um ponto importante aqui, amigo ouvinte, porque ele vai falar de outras categorias. Dentro da consciência social, ele vai falar da empatia primordial, a sintonia, a precisão empática e a cognição social. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles nesse programa e provavelmente em outros, porque nós temos aqui alguns elementos muito valiosos e que nos permitem construir relações humanas mais equilibradas, mais saudáveis. E na aptidão social, o Goleman fala da sincronia, apresentação pessoal, influência e preocupação. E cada uma dessas habilidades pode ser avaliada, pode ser estudada, pode ser pesquisada, e é exatamente para isso que o livro aponta. Mas, em resumo, vamos lá. O que seria esse primeiro elemento da consciência social? A empatia primordial. Isso nos remete a tudo que falamos nos programas anteriores com base nos comentários do Daniel Goleman. É essa capacidade que, em condições normais, o ser humano tem de perceber de forma imediata, quando está lidando com alguém, as emoções do outro. Essa imediata capacidade ocorre de uma forma rápida e automática. Nós temos uma estrutura cerebral, circuitos neurais que nos permitem captar a emoção do outro.
é detectar sinais emocionais não verbais. Você está conversando com uma pessoa, você olha para ela e você observa, por exemplo, os olhos, os movimentos corporais, e então você capta, percebe as suas emoções. Uma empatia primordial, ou seja, está na nossa base de evolução. Porque ele faz um comentário muito importante. Embora possamos parar de falar, você pode ficar em silêncio, o outro pode ficar em silêncio, mas nós não conseguimos parar de enviar sinais. Isso é realmente muito importante, amigo ouvinte. É um primeiro passo, na verdade é uma base que já possuímos, nós seres humanos, e que ao lado de outros recursos que vamos estudar, nos permitem construir relações humanas melhores, mais saudáveis. Não conseguimos parar de enviar sinais. Sinais sobre o que nós sentimos. Você pode estar em silêncio, o outro pode estar em total e absoluto silêncio, mas nós emitimos sinais. São expressões fugazes sobre o que nós estamos sentindo. Ainda que a gente faça um esforço para eliminar esses sinais, normalmente não conseguimos. Por quê? De uma forma automática e geralmente inconsciente, os sentimentos acabam encontrando uma maneira de se externar. E aí ele vai dizer algo bem impactante. Quando se trata de emoções, não somos capazes de não nos comunicar. Vamos repetir isso? Quando se trata de emoções, não somos capazes de não nos comunicar. Você está sempre emocionalmente falando, comunicando muitas coisas para o outro. E o outro está sempre te comunicando muitas coisas, emocionalmente falando. Será que é por isso que o grande filósofo chegou a dizer que os olhos são os espelhos da alma? Talvez. Então essa empatia primordial, o nome já diz, está na base das nossas capacidades. E ela entra em ação de maneira automática e inconsciente. Você sente com os outros. Você consegue detectar sinais emocionais não verbais. A pessoa pode estar calada e você está olhando para ela e você, então, sente. Isso lembra um pouco o conceito que o nosso autor desenvolveu em outro capítulo do Wi-Fi neural. O seu celular está ligado, todo configurado, você entra numa loja e automaticamente o seu celular detecta aquela rede, que vai ter um nome A, B ou C. Você pode não se conectar e navegar, mas o seu celular vai listar todas as redes disponíveis e vai precisar de uma senha na maioria dos casos. Então é um pouco isso. Nós temos uma empatia primordial. Essa é a base dessa consciência social. Um outro elemento que vem logo em seguida é a sintonia. A sintonia é algo que vai além dessa empatia primordial. Na verdade, é como se fosse a empatia primordial um primeiro tijolo, uma primeira camada. E sobre essa camada de tijolos, nós vamos ter uma segunda camada, que é a sintonia. Goleman define a sintonia como a atenção que vai além da empatia momentânea e se transforma em uma presença contínua que facilita a conexão. Quer dizer, você oferece a uma pessoa a sua atenção total e consegue ouvi-la até o fim. Você procura entender o outro, em vez de simplesmente dar a sua opinião. Você procura entender. Goleman acredita que essa profunda capacidade de ouvir parece ser uma aptidão natural, nascemos com ela. Mas o ponto importante nisso tudo é que, apesar desse fato de ser possivelmente uma capacidade, uma aptidão com a qual nós já nascemos, nós podemos aperfeiçoar, podemos melhorar essa habilidade de sintonia. Eu entendo que isso é um passo de compreensão muito importante, amigo ouvinte. Já temos a empatia primordial. Eu consigo
captar a emoção do outro e sentir com ele. Nós temos essa capacidade. Agora, a sintonia, que é uma camada a mais, nós podemos melhorar. E o que podemos fazer para melhorar, aprimorar a sintonia? Agir de forma intencional, prestar mais atenção. Esse é o ponto, amigo ouvinte. Se já temos a base, empatia primordial, podemos, de forma deliberada, intencional, portanto, é um ato de vontade. Eu quero melhorar essa minha capacidade de entrar em sintonia. Eu vou prestar atenção, eu vou manter o foco. Eu quero verdadeiramente ouvir até o final o que essa pessoa quer dizer. Não precisa dizer que os psicólogos precisam treinar muito isso, que aqueles que trabalham num ambiente de relação de ajuda, igrejas, casas espíritas, locais de acolhimento, precisam também treinar a sintonia. Na verdade, todos nós que estamos interessados em desenvolver a nossa inteligência social, precisaremos treinar, porque já possuímos essa empatia primordial, a sintonia. Como diz o Goleman, durante momentos de uma comunicação genuína, o que dizemos é uma resposta ao que o outro sente, diz e faz. Então, quando estamos genuinamente, verdadeiramente conectados com uma pessoa, aquilo que nós falamos não vem do nada. É uma resposta àquilo que o outro está sentindo, aquilo que o outro diz, aquilo que o outro faz. Agora, por outro lado, como lembra o Goleman, quando a conexão entre você e a pessoa com quem você está interagindo, quando a conexão é fraca, as nossas comunicações, elas se tornam projéteis verbais. Em outras palavras, a nossa mensagem não se altera para se adequar ao estado da outra pessoa. Na verdade, ela simplesmente reflete o nosso próprio estado. Não é um diálogo, verdadeiramente falando. Porque quando nós ouvimos, isso faz toda a diferença. Diz o autor, falar para uma pessoa, em vez de ouvir a pessoa, reduz a conversa a um monólogo. Veja como é importante isso. Falar para, não é falar com. Quando você fala para uma pessoa, ao invés de ouvir cuidadosamente, com toda a sua atenção, com todo o seu foco, o que vai resultar disso? A conversa se transforma, se reduz a um monólogo. Portanto, não é um diálogo. É um monólogo a 2 ou a 3, depende da situação. Na sequência, ele diz que quando nós sequestramos uma conversa, falando para, mais uma vez ele repete aqui, falando para a pessoa, nós estamos satisfazendo as nossas necessidades sem levar em consideração as necessidades do outro. Porque ouvir de verdade, exige que nós entremos em sintonia com os sentimentos dessa pessoa. É permitir que essa pessoa fale. Quando ouvir é um processo de mão dupla, o diálogo é recíproco. E cada parte, cada interlocutor, ajusta o que diz em sintonia com o que o outro responde e sente. É como uma dança. Os movimentos são coordenados com harmonia. Quando desenvolvemos, quando treinamos a nossa inteligência social, já que possuímos a base primordial, que é o processo empático, e vamos treinando a sintonia, que é um ato de vontade, prestar atenção, ouvir verdadeiramente, ouvir com cuidado, com atenção. Quando isso ocorre, nós estamos num processo de mão dupla. O diálogo é recíproco e cada um faz os seus ajustes, sempre em sintonia com aquilo que o outro responde, o que ele sente, o que ele fala. É bem interessante essa observação, porque é muito comum nos nossos diálogos a gente apenas aguardar o momento, por educação,
o momento em que o outro para de falar para eu poder dizer o que eu penso, falar o que eu quero, fazer as minhas críticas, as minhas cobranças, ou expor a forma como eu entendo as coisas e assim por diante. Isso é muito comum. Então, como estamos em sociedade, sempre mergulhados nesse terreno, nesse oceano, na verdade, da complexidade das relações humanas, nós teremos que prestar atenção a isso. A paz que nós queremos no mundo, ela também envolve isso. Pode parecer pouca coisa, mas a capacidade de desenvolver essa sintonia reduz de forma muito significativa inúmeros conflitos, inúmeros desentendimentos. Podemos discordar, mas não vamos entrar em discórdia. Podemos até promover uma discussão mais intensa, mas isso não quer dizer violenta, não quer dizer desrespeitosa. Portanto, fica aqui a dica desse livro de Daniel Goleman, Inteligência Social. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.